Meu nome é Mirela Oliveira. Tenho 34 anos. E 3 dias depois de dar adeus à minha mãe, a mulher que eu banhei, alimentei e segurei durante 240 sessões de quimioterapia, minha irmã entrou na sala da casa onde eu cresci e me disse que eu tinha 24 horas para fazer as malas e ir embora. Ela tinha uma fotocópia da primeira folha do inventário da minha mãe na mão. Meu pai estava atrás dela, braços cruzados, balançando a cabeça concordando. Eles estavam tão certos, tão seguros. Eu não discuti, não chorei. Fiz uma pergunta. Você leu o testamento inteiro, Vanessa? Ou só a primeira folha? Ela riu. Não devia ter rido. Deixei-o te levar de volta 3 anos ao dia em que minha mãe recebeu o diagnóstico. E tudo na minha família mudou de vez. A ligação veio numa terça de outubro. Eu estava na minha mesa num escritório de contabilidade em Campinas, conciliando balancetes de um cliente do setor industrial, quando o nome da minha mãe acendeu na tela do celular. Ela nunca ligava durante o horário de trabalho. Mirela, meu bem, preciso te contar uma coisa antes de perder a coragem. Câncer de mama, estágio 3, com comprometimento de 2 linfonodos. A oncologista queria começar a químio dentro da semana. Peguei as chaves do carro antes mesmo de ela terminar a frase. Ribeirão Preto ficava 2 horas ao sul. Falei para minha supervisora que era emergência de família e que estaria de volta na segunda. Não voltei na segunda. A primeira coisa que minha mãe disse quando eu entrei pela porta foi: Não fala pra Vanessa ainda. Você sabe como ela fica. Eu sabia exatamente como ela ficava. Vanessa entraria em pânico por 48 horas, postaria algo vago e poético no Instagram e depois voltaria para a vida dela em São Paulo como se a crise tivesse sido resolvida pelo simples fato de ter sido reconhecida. Minha mãe sabia disso também. Ela tinha passado a vida inteira administrando informação para minha irmã, do jeito que você protege os cantos de uma mesa para uma criança pequena. Eu falo para ela quando estiver pronta, minha mãe disse. Só precisava de alguém aqui primeiro. Então eu fui a primeira. Sentei na beira da cama dela naquela noite e fiquei olhando ela dormir. Respiração rasa, uma mão enfiada embaixo do travesseiro, do jeito que ela fazia desde que eu era criança. A casa cheirava a canela e madeira velha. No corredor, ainda tinham as marcações de lápis no batente da porta onde ela tinha medido nossa altura ao longo dos anos. A minha parou em 1,65 m. A da Vanessa, 1 centímetro acima. Voltei para Campinas na manhã seguinte. Mas durante todo o caminho, eu ficava pensando no jeito que minha mãe tinha soado ao telefone. Não assustada. Cansada. Como alguém que já estava carregando algo pesado muito antes do tumor aparecer. Eu ainda não sabia o quanto era pesado. Nem por quanto tempo ainda ia durar. Deixa eu te contar sobre a minha família para você entender a geografia dela. Vanessa Maria Oliveira. 4 anos mais velha, 5 vezes mais barulhenta. Rainha do baile do colégio em Ribeirão Preto. Formada em Relações Públicas pela FAP. Casada com Rafael Harrop aos 28 anos numa cerimônia que custou mais do que o meu carro. Trabalhava numa agência de comunicação boutique em São Paulo e falava sobre a carreira dela do jeito que pastor fala sobre vocação. Meu pai, Geraldo Oliveira, a apresentava em todo evento da mesma forma. Essa é minha filha Vanessa, trabalha com RP em São Paulo. E aí se alguém olhasse na minha direção, e a Mirela também tá aqui. Eu não era a ovelha negra. Ovelha negra pelo menos gera conversa. Eu era a nota de rodapé. Meu pai tinha saído de casa 5 anos antes do diagnóstico da minha mãe. Não houve divórcio. Ele era católico demais para isso no papel e orgulhoso demais para isso na prática. Ele alugou um apartamento a 12 minutos de distância, manteve o nome na conta corrente e ainda aparecia no Natal para cortar o peru como se nunca tivesse saído. Ele e minha mãe tinham um acordo. Ela tocava a casa, ele tocava as opiniões. Mesmo separado, Geraldo Oliveira controlava toda decisão importante, simplesmente declarando o que era sensato. Qual faculdade a Vanessa ia cursar, qual empreiteiro ia consertar o telhado, qual filha valia o investimento. Minha mãe nunca brigava com ele na frente dos outros. Ela concordava com a cabeça e depois fazia o que bem entendia. Pagou o cursinho do meu CRC com a poupança própria. Me levou na minha primeira entrevista de emprego em Campinas. Deixava bilhetinhos na minha lancheira até o colegial que diziam coisas como: "Você é suficiente". Só entendi anos depois que esses bilhetes eram pedidos de desculpa por tudo que ela não conseguia dizer em voz alta com meu pai na sala. Mas não me adianto. 6 semanas após o diagnóstico, fiz as contas. Químio a cada 3 semanas. Cada sessão deixava minha mãe de cama por 5 dias.
Ela precisava de alguém para dirigir, para ficar durante as infusões, cuidar do enjoo depois, buscar receitas, cozinhar coisas que ela conseguisse segurar no estômago. Precisava de alguém às 2 da manhã, quando o corticoide não deixava ela dormir, e o medo entrava. Vanessa estava em São Paulo. Tinha prazo, marido, um apartamento de 2 quartos no Itaim Bibi, sem quarto de hóspedes. Ela ligava para minha mãe todo domingo por exatamente 12 minutos. Cronometrei uma vez, sem querer. Só percebi que tinha prestado atenção. Meu pai ficava a 12 minutos de carro, mas não conseguia fazer ovo mexido sem queimar a frigideira. Visitava minha mãe 2 vezes por semana, sentava na sala assistindo jornal na televisão e ia embora antes do jantar. O conceito de cuidado simplesmente não cabia dentro do jeito dele entender o papel de pai. Então fiz o que qualquer pessoa faria se tivesse olhos e consciência. Pedi licença não remunerada na firma. Disseram que não. Estavam com pouco pessoal. Pedi demissão na mesma tarde. Fui para Ribeirão Preto com 2 malas e uma caixa de documentos. Voltei para o meu quarto de infância, aquele com o teto inclinado e a janela que emperrava. Abri mão do apartamento em Campinas, do grupo de corrida das terças, da academia e do meu salário. Minha mãe disse: "Você não precisa fazer isso." Eu disse: "Eu sei." Não fiquei porque não tinha nada melhor para fazer. Fiquei porque minha mãe estava morrendo e alguém precisava segurar a mão dela às 3 da manhã, quando o diazepam não era suficiente e o escuro era grande demais. Numa tarde, enquanto desempacotava, notei um arquivo pequeno no armário do quarto da minha mãe. Com cadeado. Não abri. Era dela. Nos primeiros 6 meses, Vanessa veio 2 vezes. Na primeira ficou 4 horas. Sentou na cozinha tomando o leite de aveia que ela tinha trazido de São Paulo, porque o mercado da nossa rua não tinha a marca dela. Foi no quarto da minha mãe por uns 20 minutos. Segurou a mão dela e disse: "Você tá ótima, mãe." O que era uma mentira, porque minha mãe tinha perdido 15 quilos e a pele parecia papel cera. Depois disse que precisava pegar o ônibus das 4h15 de volta. Na segunda visita foi no aniversário da minha mãe. Mas eu chego lá. Ela mandou flores uma vez. Lírios. Minha mãe era alérgica a lírio desde antes de eu nascer. Joguei fora sem comentar. O que Vanessa era boa fazendo era performar. Ligava pro meu pai e dizia: "Pai, me sinto tão culpada de não conseguir estar lá mais." E meu pai dizia para ela não se preocupar, que ela tinha a vida dela, que a Mirella estava cuidando de tudo. Desligava e não me ligava uma única vez para perguntar como eu estava cuidando de tudo. Enquanto isso, eu estava cuidando. Aprendi a limpar acesso de cateter venoso central. Controlava os medicamentos numa planilha. Dormia num colchonete no corredor em frente ao quarto da minha mãe, porque ela entrava em pânico se acordasse sozinha. Uma madrugada, fiquei rolando o Instagram às 3 da manhã enquanto minha mãe finalmente dormia. Vanessa tinha postado uma foto dos lírios, os mesmos que eu tinha jogado no lixo, com uma legenda que dizia: "Com saudade da minha mãe hoje. A distância é a parte mais difícil." 211 curtidas, 14 corações. Um comentário do meu pai: "Ela sabe que você a ama, meu bem." Eu estava sentada no corredor de madeira com roupas do dia anterior, segurando uma bacia para caso minha mãe vomitasse de novo. Coloquei o celular de lado e não fui no Instagram por 3 dias. Aqui está o que ninguém te conta sobre ser cuidadora. Isso come seu dinheiro vivo. O plano de saúde cobria a químio. Não cobria o antiemético que funcionava de verdade, a rampa de acesso para a varanda, a cadeira de banho, a enfermeira de plantão nas semanas em que eu peguei gripe, mas ainda assim não parei porque quem mais ia fazer isso? As copagens chegavam a R$ 600 por mês. Os suplementos que a oncologista recomendava, mas o plano chamava de eletivos, mais 350. Pedi ajuda para o meu pai. Ele disse: "Estou com renda fixa, Mirella." Dirigia uma caminhonete 0 km e jogava tênis 4 vezes por semana, mas tudo bem, renda fixa. Pedi para Vanessa. Ela me mandou mensagem: "Rafael e eu estamos apertados agora. Queria muito poder ajudar mais." Ela tinha postado fotos de um jantar de aniversário num restaurante em Moema na mesma semana. Não toquei no assunto. Vendi meu carro, o Gol que eu tinha desde a faculdade. 3.500. Passei a usar o Uno da minha mãe. Resgatei meu PGBL, o que me custou imposto de renda mais 6 anos de contribuição cuidadosa. No 14º mês, minha conta corrente mostrava R$ 1.247. Sentei na cozinha uma noite depois de dar os remédios da tarde para minha mãe, que já estava dormindo.
Fiquei olhando para o saldo na tela e pensei: se algo acontecer comigo agora, se eu adoecer, se o carro quebrar, se eu simplesmente precisar ir embora, não tenho para onde ir e não tenho como chegar. A voz da minha mãe veio do quarto, suave. Mirella, vem ficar comigo um pouquinho. Fechei o aplicativo do banco e entrei. Ela estendeu a mão. A força dela era fraca, mas deliberada. Vou cuidar de você, meu bem. Ela sussurrou. Conversei com o Dr. Harold. Não perguntei quem era o Dr. Harold. Estava cansada demais para pensar. Tinha tardes em que minha mãe me mandava sair de casa. Vai buscar aquele biscoito de limão da padaria na rua de baixo, ela dizia. Ou então, preciso de um creme hidratante específico, aquele da tampa azul. Tenta na farmácia do centro. A farmácia do centro ficava a 40 minutos de carro. Eu voltava com o creme e minha mãe estava sentada na cama, cabelo penteado, mais alerta do que tinha estado em semanas. A casa ficava com um cheiro leve de colônia que não era minha nem do meu pai. Uma vez eu vi um carro prata saindo pela entrada de casa quando dobrei a esquina. Não reconheci o veículo. Minha mãe disse que era a enfermeira do plano passando mais cedo. A enfermeira do plano vinha numa Saveiro branca. Eu não insisti. Minha mãe estava morrendo. Se ela queria receber alguém em particular, era direito dela. Imaginei que era algo financeiro. Talvez atualizar o seguro de vida. Talvez organizar o documento do imóvel. Coisas práticas que você faz quando sabe que o tempo está acabando. Minha tia Conceição veio numa tarde de sábado. Irmã mais nova da minha mãe. Sólida, sensata, o tipo de mulher que chegava com marmita sem ser chamada e nunca ficava tempo suficiente para virar fardo. Ela e eu sentamos na varanda enquanto minha mãe tirava um cochilo. Sua mãe é uma mulher muito inteligente, Mirella. Ela disse, tomando o suco de maracujá que eu tinha feito. Mais inteligente do que qualquer um dá crédito. Eu sei. Continua fazendo o que você tá fazendo. Sua mãe vê tudo. Imaginei que ela estava falando sobre o cuidado, o trabalho invisível que ninguém reconhecia. Sorri e mudei de assunto. Só entenderia o que a tia Conceição quis dizer 1 ano e meio depois. Quando entendesse, ia me acertar como um ônibus. O aniversário da minha mãe, 14 meses de tratamento. A única vez naquele ano em que todos os 4 estávamos na mesma sala. Vanessa chegou com Rafael, 2 garrafas de vinho importado e uma almofada de cachemire de presente para minha mãe. Minha mãe não conseguia se sentar por tempo suficiente para usar uma almofada decorativa, mas fotografava bem. Eu tinha cozinhado frango assado, arroz, maionese de batata, couve refogada. O cardápio da minha mãe, o que ela preparava todo aniversário desde que eu tinha 6 anos. Estava na cozinha desde as 7 da manhã. Vanessa chegou ao meio-dia e disse: cheirou meio ressecado o frango. Você não foi virar na hora certa? Não respondi. Estava separando um prato menor para minha mãe, que estava fraca demais para sentar à mesa. Levei até o quarto e fui dando na boca bem devagar enquanto o resto da família sentava na sala de jantar. Pela parede, ouvi meu pai erguendo o copo. A Vanessa, por sempre manter essa família unida. Rafael riu. Minha tia Conceição? Não. Mais tarde, enquanto eu lavava a louça, ouvi Vanessa e Rafael no corredor. Acharam que eu ainda estava na cozinha. Eu estava, mas a cozinha e o corredor compartilhavam uma parede fina com uma grade de ventilação. Quando tudo isso acabar, disse Vanessa, voz baixa e firme, a gente vende a casa. Vale pelo menos 600, talvez 700 com o terreno. Van, sua mãe ainda está viva, disse Rafael. Eu sei. Estou sendo prática. Alguém tem que pensar na frente. Larguei o pano de prato. Minhas mãos tremiam, mas não de raiva, de reconhecimento. Tinha passado 1 ano inteiro me dizendo que Vanessa estava só ocupada, sobrecarregada, diferente de mim. Ela não era diferente. Ela estava calculando. E tinha estado fazendo as contas daquela casa muito antes da última bolsa de químio. 2 meses antes do fim, minha mãe teve uma noite boa. A enfermeira de cuidados paliativos tinha me avisado sobre isso. Janelas de clareza perto do fim. Momentos em que a névoa levanta e a pessoa está brilhantemente presente. Eu tinha lido sobre isso. Não estava preparada. Ela me pediu para sentar na cama. Não na cadeira ao lado. Na cama, do jeito que eu fazia quando tinha 8 anos e tinha medo de temporal. Me aninhei com cuidado por causa do acesso venoso. Eu sei o que você abriu mão, ela disse. Mãe.
Deixa eu terminar. Seus olhos estavam nítidos, mais claros do que tinham estado em meses. Eu sei o que isso custou. Seu emprego, seu apartamento, sua poupança, seus 20 e tantos anos virando 30 nessa casa, trocando lençóis e contando comprimidos. Comecei a chorar. Não tinha chorado na frente dela uma única vez durante todo aquele tempo. Tinha chorado no chuveiro, no carro, no quintal à meia-noite, nunca na frente dela. Quando chegar a hora, ela disse, apertando minha mão, não deixa eles tomarem o que é seu. Me promete que você vai ler tudo que o Dr. Harold te der. Quem é o Dr. Harold? Me promete, Mirella. Eu prometo. Ela sorriu. Aquele sorriso cansado e sabedor que ela me dava quando eu chegava do colégio, achando que tinha ido mal numa prova, e ela já sabia que eu tinha tirado 10. Depois fechou os olhos. Ela morreu 8 semanas depois, numa manhã de domingo. Eu estava segurando a mão dela. A enfermeira de paliativos ficou parada na porta. A casa estava quieta. Vanessa chegou 6 horas depois. Meu pai, 7. E em 72 horas, a mulher que tinha passado 3 anos sem fazer nada, apareceu para coletar tudo daquela que tinha feito tudo. O velório foi na funerária do centro. Depois, missa na paróquia Nossa Senhora Aparecida do bairro. Igrejas antigas, paredes de pedra, vitrais coloridos que projetavam luz sobre os bancos como balas de vidro espalhadas. Umas 60 pessoas vieram. Vizinhos, as mulheres do grupo de oração da minha mãe, uns amigos de golfe do meu pai, o marido da tia Conceição e os filhos deles. Vanessa veio de vestido preto de grife e óculos escuros que só tirou quando subiu ao altar. Ela fez a fala. Meu pai tinha decidido. Vanessa fala pela família. Ninguém me perguntou se eu tinha algo a dizer. Eu tinha. Tinha 3 anos de algo a dizer. Mas sentei no primeiro banco com as mãos cruzadas. Vanessa falou por 11 minutos. Falou das manhãs de domingo fazendo panqueca com minha mãe. De como minha mãe ensinou ela a andar de bicicleta. Do vínculo especial entre as duas. Disse que a música favorita da minha mãe era Asa Branca. Era Carcará. Minha mãe cantarolava toda noite enquanto eu passava creme nos pés dela para evitar que a pele rachasse. Cantarolava com tanta frequência que eu ouço a melodia no sonho até hoje. Ninguém percebeu o erro. Estavam ocupados demais chorando. Vanessa era boa nisso. A performance do luto, a coreografia da perda. Ela pausava nos momentos certos. A voz quebrava na hora exata. Ela estava linda e destruída e corajosa. Depois do serviço, as pessoas se enfileiravam para abraçar ela. Sua mãe devia ser tão orgulhosa de você. Que filha dedicada. Ela tá em paz porque sabia que você a amava. Eu estava a 1 metro de distância segurando o cardigan da minha mãe porque ainda cheirava a ela e eu não conseguia largar. Ninguém disse uma palavra para mim exceto a tia Conceição. Ela me encontrou perto da porta lateral, apertou minha mão e não disse nada. Ela não precisava. Todo mundo voltou para casa depois. É o que se faz numa cidade do interior. Você enterra alguém e depois come coxinha na sala da família. Eu tinha cozinhado. Claro que tinha. 2 travessas de lasanha, salada, pão de queijo, um bolo de laranja da receita da minha mãe. Estava de pé desde as 5 da manhã cozinhando no piloto automático, enquanto o resto da família dormia em hotéis e quartos de visitas, onde tinham chegado na véspera. Umas 20 pessoas ficaram. Tias, tios, primos, a amiga Dona Marlene da paróquia, os vizinhos da frente. A casa estava cheia de um jeito que não tinha estado em anos, e parecia errado. Essas vozes nos cômodos que por 3 anos tinham sido habitados só pelo bip do monitor de medicação e pela respiração da minha mãe. Vanessa recebia os pêsames no sofá da sala com as 2 mãos cruzadas no colo, inclinada para frente, acenando devagar com a cabeça. Rafael ficou de pé perto da estante de livros com os braços cruzados, parecendo que queria estar em qualquer outro lugar. Meu pai puxou uma cadeira para lado da Vanessa. Ficaram com as cabeças juntas, meu pai com a mão no braço dela. Conspiratório, ensaiado, como quem tinha combinado o roteiro no carro. Minha tia Conceição me olhou do outro lado da sala e ergueu uma sobrancelha. As pessoas foram saindo. Abraços, promessas de ligar. Por volta das 7 da noite só tinha ficado família. Eu, Vanessa, Rafael, meu pai, minha tia Conceição e a Dona Marlene, amiga da minha mãe, ainda tomando descafeinado.
Dona Marlene foi embora às 7h15. Minha tia ficou. E então Vanessa enfiou a mão na bolsa. Eu não sabia ainda, mas os próximos 10 minutos iam desmontar tudo o que eu acreditava sobre onde eu estava nessa família. Vanessa puxou uma única folha de papel branco, fotocopiada. Desdobrou como uma proclamação e colocou esticada em cima da mesa de centro. Encontrei isso no arquivo da minha mãe hoje de manhã, aquele no armário do quarto. Eu reconheci o cabeçalho, um escritório de advocacia. O texto era formal, denso, mas uma frase se destacava centralizada na página como título. Deixo meu imóvel residencial à minha filha Vanessa Maria Oliveira. Minha mãe deixou a casa para mim, Vanessa disse. Está aqui, preto no branco. Meu pai recostou na cadeira e assentiu. Foi o que sua mãe quis. Minha tia Conceição pousou a xícara de café. Rafael olhou para o chão. Eu olhei para o papel. Uma folha. Sem grampo, sem numeração de página, sem indicação de continuidade. Uma fotocópia do que parecia ser a primeira folha de um documento legal, tirada de um arquivo que não tinha sido aberto em anos. Onde você encontrou isso? No arquivo, eu já falei. Essa é uma folha, Vanessa. É a folha que importa. Conseguia sentir meu coração nas têmporas. Não de choque. Do reconhecimento lento e moendo de que minha irmã tinha esperado exatamente 72 horas após a morte da minha mãe para cravar a bandeira dela. O corpo mal tinha sido enterrado. As flores no caixão nem tinham murchado. É bem direto, Mirella, Vanessa acrescentou. A voz dela era de reunião de negócios. Minha mãe sabia o que estava fazendo. Ela estava certa nisso. Minha mãe sabia o que estava fazendo. Vanessa só não tinha se dado ao trabalho de ler o resto. Mas eu não disse isso ainda. Olhei para o papel mais uma vez, depois olhei para minha irmã. E esperei. Tempo suficiente para Vanessa mudar o peso de um pé para o outro. Tempo suficiente para o meu pai descruzar e recruzar os braços. Tempo suficiente para o silêncio trabalhar. Então pensei na minha mãe sentada naquela cama, olhos nítidos como vidro, apertando minha mão. Promete que vai ler tudo que o Dr. Harold te der. Harold. O nome que eu tinha estado cansada demais para perguntar. O carro prata na entrada. As tardes que ela me mandava para a farmácia do centro. Olhei para a fotocópia mais uma vez. Você leu o testamento inteiro, Vanessa? Minha voz era firme. Mais quieta do que eu esperava. Ou só a primeira folha? Ela piscou. Do que você está falando? Esse é o testamento. Essa é uma folha. O inventário da minha mãe foi organizado por um advogado chamado Dr. Harold Braga. Você falou com ele? Eu não preciso de advogado para ler português. Você está tentando vender uma casa que não passou por inventário ainda. Uma pausa. Ela não sabia o que inventário significava naquele contexto. Deu para perceber que estava pesquisando no celular. Isso é só burocracia, ela disse por fim. O testamento é claro. Uma folha dele é. Parei por aí. Não havia nada mais que valesse ser dito que um advogado não diria melhor. Me levantei. Não vou discutir com você. Estou te dizendo para ligar para o Dr. Harold Braga antes de tomar qualquer decisão. O número está nos contatos do celular da minha mãe. Fui pro meu quarto, fechei a porta, sentei na beira da cama com as mãos tremendo. Eu não sabia o que o testamento inteiro dizia. Não sabia o que minha mãe tinha feito. Mas eu conhecia minha mãe. E ela não fazia nada pela metade. Vanessa não ligou para o Dr. Harold Braga. Em vez disso, na manhã seguinte, ela ligou para uma imobiliária. Soube porque Rafael me contou. Não por lealdade a mim. Por puro desconforto. Ele ficou na varanda enquanto Vanessa caminhava pelo quintal, com o celular colado na orelha, conseguindo uma estimativa prévia do imóvel. A corretora disse 650. Ele me disse, olhando para os próprios pés. Talvez mais com o terreno e a garagem. 650 mil reais. Era assim que a casa da minha mãe, a que tinha as marcas de lápis no batente, o terceiro degrau que rangia, a cozinha onde eu tinha dado mingau para ela à meia-noite, tinha virado um número. Vanessa ligou para o meu pai em seguida. Eu ouvi pela janela aberta. A gente vende, divide. Você fica com sua parte para aposentadoria. Eu cuido do resto. A voz do meu pai, pequenininha pelo viva voz. Parece sensato. Sensato. A palavra favorita dele. O carimbo de borracha que ele colocava em toda decisão que não queria pensar.
Ao meio-dia, Vanessa me ligou. Voz breve, eficiente. Começa a separar as coisas. Já conversei com uma imobiliária. Os corretores vêm fazer avaliação na semana que vem. Você ligou pro Dr. Harold Braga? Eu não preciso do Dr. Harold Braga. Você está tentando vender um imóvel que não saiu do inventário, Vanessa. Isso é formalidade. O testamento é claro. Uma folha dele é. Para de ser dramática. Não disse mais nada. Não havia nada para dizer que um juiz não diria melhor. Desliguei, fui sentar na cadeira de palha da varanda da minha mãe e olhei pro IP amarelo no quintal. Ninguém ia me resgatar disso. Ia ter que esperar. O grupo de família no WhatsApp, aquele que minha tia Conceição tinha criado anos atrás para avisos de aniversário e feriados, explodiu numa quarta-feira de tarde. Assistia em tempo real. Vanessa. Oi, família. Queria atualizar vocês sobre o que está acontecendo. Depois do falecimento da minha mãe, a Mirella está se recusando a sair do imóvel. O testamento da minha mãe diz claramente que a casa é minha, mas a Mirella não aceita. Estou tentando resolver isso de forma pacífica, mas ela está dificultando muito. Primo Kevin. Que situação, né, Vê? Sinto muito. Prima Sabrina. Talvez ela precise de mais tempo. O luto é complicado. Vanessa. Entendo o luto, mas ela está morando lá sem pagar nada há 3 anos. Em algum momento você tem que seguir em frente. Tio Beto. Seu pai me contou. Parece que a Mirella está se segurando lá mesmo. Olhei para a tela. 3 anos de despertar de madrugada, de administrar medicação, de segurar bacia enquanto minha mãe vomitava, e a narrativa da família tinha se resumido a: a Mirella é a chata que não quer sair. Meu celular vibrou. Mensagem privada do primo Kevin. Ei, ouvi que você tá dando trabalho com a casa. Talvez valha deixar pra lá. Digitei 6 respostas diferentes. Apaguei todas. Então minha tia Conceição postou no grupo. 4 palavras. Esperem o inventário ser aberto. Vanessa. Tia Conceição, com respeito, isso já foi decidido. Minha tia. Por quem? Silêncio no grupo. 20 minutos sem ninguém digitar nada. Depois, Vanessa mudou de assunto para os cartões de agradecimento pelo velório. Enfiei o celular na gaveta e fui para o quintal. Sentei embaixo do IP. O pássaro de sempre estava no galho de sempre. Ninguém ia me salvar disso. Eu é que ia ter que agir. A ligação veio numa quinta à tarde, 5 dias depois do velório. Eu tinha deixado uma mensagem de voz para o Dr. Harold Braga, no dia em que meu pai tinha aparecido. Profissional, curta. Meu nome é Mirella Oliveira. Sou filha da Benedita Oliveira. Minha mãe citou seu nome antes de falecer. Acredito que o senhor organizou os documentos do espólio dela. Agradeço um retorno. Ele ligou às 2h17 da tarde. Eu estava dobrando a roupa da minha mãe, aquela última leva que eu tinha lavado na manhã em que ela morreu e nunca guardado. Mirella, obrigado por entrar em contato. Sou Harold Braga. Sua mãe me contratou como advogado de família há 15 anos, e ela me nomeou inventariante do testamento dela. Inventariante. A palavra que Vanessa não conhecia. Houve algum contato de outra pessoa da família antes da sua ligação? Ele perguntou. Não, senhor. Entendo. Mirella, os documentos do espólio da sua mãe incluem o testamento original lavrado em cartório em 2019 e um codicilo, uma alteração, registrado em março deste ano. Março. 6 meses antes de ela morrer. Bem no meio das semanas em que ela me mandava para a farmácia do centro. Bem quando o carro prata aparecia na entrada. O codicilo altera a distribuição de determinados bens, o Dr. Harold continuou. Especificamente o imóvel residencial. Minha mão parou em cima de uma toalha dobrada. O que diz? Prefiro discutir os detalhes pessoalmente. A senhora pode vir ao meu escritório amanhã às 10? Estarei lá. E Mirella? Sua mãe foi muito clara sobre o que queria. Muito clara. Desliguei. Coloquei a toalha na cama. Apoiei as 2 palmas abertas na cômoda e olhei para minha própria imagem no espelho. Algo tinha mudado. Eu só não sabia ainda o quanto. O escritório do Dr. Harold Braga ficava no 3º andar de um prédio no centro de Ribeirão Preto. Simples, limpo, uma parede de estantes, um diploma emoldurado da Faculdade de Direito, uma foto dele num evento beneficente. Mesa de madeira escura. O café era ruim. Tomei assim mesmo. Ele colocou 2 documentos lado a lado na mesa. Este.
Ele disse, batendo levemente no da esquerda. É o testamento original da sua mãe, lavrado em cartório em maio de 2019. Ele deixa o imóvel à sua irmã Vanessa. Assenti. Batia com a fotocópia. E este? Ele disse, batendo no da direita. É o codicilo. Uma alteração ao testamento assinada pela sua mãe em 16 de março deste ano, 6 meses antes do falecimento. O mês do carro prata. Das tardes na farmácia do centro. Ele leu o trecho principal em voz alta. Revogo o legado do imóvel residencial à minha filha Vanessa Maria Oliveira, e em seu lugar deixo o referido imóvel à minha filha Mirela Santos Oliveira, em reconhecimento ao seu cuidado e dedicação durante minha enfermidade. Não consegui respirar por um momento. O codicilo foi assinado perante 2 testemunhas. O Dr. Harold continuou. A enfermeira particular Nancy Delgado e o vizinho da casa ao lado, seu Ricardão, que confirmaram que sua mãe estava em plenas faculdades mentais. A oncologista dela forneceu uma avaliação escrita de capacidade cognitiva, datada de 14 de março, 2 dias antes da assinatura. Ela tinha planejado isso. Tinha planejado tudo minuciosamente. Há uma cláusula adicional, o Dr. Harold disse, ajeitando os óculos. Uma cláusula de não impugnação. Se qualquer beneficiária contestar o testamento e perder, perde também o restante da herança. Ele olhou para mim por cima dos óculos. Vanessa ainda tem direito a R$42 mil da conta da sua mãe e as joias dela. Mas só se não contestar. Minha mãe não conseguia andar até o banheiro sem ajuda, mas tinha dado uma rasteira em todo mundo que estava naquela sala. Coloquei as mãos no rosto e chorei. Fiquei no estacionamento do escritório por 20 minutos. Motor desligado, mãos no volante, olhando para o para-brisa como se ele tivesse instruções. Minha mãe, a mulher que não conseguia engolir os comprimidos inteiros e precisava que eu amassasse, que precisava de ajuda até para se sentar, tinha contratado advogado, coordenado testemunhas, obtido laudo médico de capacidade e executado uma alteração legal no testamento. Tudo enquanto eu buscava biscoito de limão na padaria. Ela tinha visto tudo, cada vez que Vanessa não apareceu, cada vez que meu pai tomou o lado da favorita, cada vez que eu esvaziava a poupança sem dizer nada. Ela observava de dentro daquela cama e tinha decidido, não enquanto eu puder fazer algo. Eu poderia ter ligado para Vanessa na mesma hora, lido o codicilo para ela pelo telefone e assistido a narrativa desmoronar em tempo real. A parte de mim que tinha sido chamada de aproveitadora e mártir queria fazer isso. Não fiz, porque não foi assim que minha mãe me criou. Liguei para minha tia Conceição. Disse: fui ao escritório do Dr. Harold, sei do codicilo. Ela ficou quieta por um momento. Depois, ela me contou meses atrás. Disse: a Mirella não vai saber até depois, mas vai saber. Por que você não me falou? Porque sua mãe pediu que não. Disse que você ia encontrar o caminho sozinha. Minha tia parou. E aqui está você. Decidi não contar para Vanessa. O Dr. Harold era o inventariante. Ele ia protocolar o inventário, notificar todas as partes, seguir o processo. A verdade chegaria até Vanessa pelos canais certos. Não pela minha satisfação. Voltei para casa, passei pelo IP, subi os degraus da varanda, entrei na cozinha, fiz chá e sentei na cadeira da minha mãe. Pela primeira vez em 3 anos, esperei sem medo. 3 dias depois, Vanessa ligou. Voz triunfante, polida. Mirella, contratei uma advogada. Vamos resolver isso direito. Você vai receber uma notificação essa semana. Ótimo. Manda sua advogada falar com o Dr. Harold Braga. Ele é o inventariante do espólio da minha mãe. Sua advogada vai precisar do processo completo. Uma pausa. Quem? Dr. Harold Braga, o advogado da minha mãe. Ele tem todos os documentos do inventário. Sua advogada vai precisar falar com ele. Eu tenho o testamento aqui. Você tem uma folha. Harold tem o resto. Outra pausa. Mais longa dessa vez. Ouvi as unhas dela batendo em alguma superfície. Vanessa sempre batia as unhas quando estava recalculando. Tudo bem, ela disse por fim. Minha advogada resolve. É exatamente o que eu disse. Ela desligou sem se despedir. Tínhamos passado do momento das despedidas. Coloquei o celular no parapeito da janela e olhei para o IP.
A árvore estava no auge do florescimento. Amarelo intenso. Aquele tipo de coisa que parece pintura. Não sentia satisfação. Quero ser honesta sobre isso. Satisfação significaria que eu tinha querido essa briga. Não queria. Queria que minha irmã fosse uma pessoa diferente. Queria que meu pai me enxergasse. Queria que minha mãe tivesse vivido. O que eu sentia era algo mais quieto. Como ficar na beirada de uma tempestade e perceber que a água tinha recuado sozinha. A verdade já estava a caminho. Eu não precisava fazer nada. Não estava lá quando Vanessa descobriu. Nunca precisei de primeira fila para o ajuste de contas dos outros. Mas sei como aconteceu porque Rafael me contou semanas depois, quando a poeira tinha baixado e ele tinha distância suficiente para ser honesto. A advogada de Vanessa se chamava Doutora Fabiana, de um escritório em São Paulo. Rafael disse que ela ligou em torno das 2 da tarde. Vanessa estava na cozinha do apartamento do Itaim Bibi, rolando fotos de imobiliárias em Ribeirão Preto, já pesquisando empresas de home staging. A doutora Fabiana falou por uns 90 segundos. Só isso. Rafael disse que o rosto de Vanessa mudou em fases. Primeiro confusão, o tilt da cabeça. O olho semicerrado do jeito que você faz quando uma frase não faz sentido. Depois a cor foi embora. Bochecha primeiro, depois os lábios, como assistir uma foto desbotando no sol. O que quer dizer que tem um codicilo? A doutora Fabiana continuou falando. O que quer dizer que ela fica com a casa? Rafael disse que ela apertou a borda da bancada com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele nunca tinha visto isso nela. Vanessa era a calma, a polida, a que sempre tinha o ângulo calculado antes de qualquer pessoa entrar na sala. A doutora Fabiana falava sobre cláusula de não impugnação, sobre perda da herança, sobre validade jurídica da alteração. Mas Vanessa tinha parado de ouvir. Afastou o celular do ouvido, olhou para a tela e encerrou a chamada. 10 segundos de silêncio. Rafael contou cada um. Depois, ela pegou o celular de volta e discou um número que sabia de memória. O meu. Eu estava na varanda quando tocou. Vi o nome dela na tela. Respirei fundo. Atendi. Você sabia. Foi a primeira coisa que ela disse. Sem comprimento, sem transição, só volume. Você sabia o tempo todo. Ficou sentada lá enquanto eu mostrei o testamento e você sabia. Não sabia naquele momento, eu disse. Descobri depois. Você está mentindo. Você ficou lá com ela por 3 anos e convenceu ela a... Eu não convenci ela de nada, Vanessa. Ela estava doente, estava medicada. Ela não tinha plena capacidade para... Minha mãe assinou o codicilo em março, 6 meses antes de morrer. A oncologista confirmou a capacidade cognitiva dela por escrito. 2 testemunhas estavam presentes. O documento foi registrado em cartório. Silêncio. Ouvia a respiração dela, irregular, acelerada, do jeito de quem acabou de parar de correr. Vou contestar, ela disse. A voz tremeu. Vou ao judiciário. Derrubam esse negócio todo. Lê a cláusula de não impugnação, Vanessa. Se você contestar e perder, perde também os 42 mil e as joias da minha mãe. Ela não pode fazer isso. O Dr. Harold redigiu. Um juiz vai confirmar. Mais silêncio. Depois algo que eu não esperava. Um som que eu não tinha ouvido de Vanessa em anos. Talvez nunca. Ela estava chorando. Não o choro do velório. Não o choro do Instagram. Esse era feio, úmido. O tipo que vem de perceber que você apostou tudo numa mão que nunca olhou direito. Eu te avisei, Vanessa. Eu disse com calma. Naquela noite na sala, eu te pedi para ler o testamento inteiro. Você riu. Ela desligou. Coloquei o celular no parapeito da janela. O pássaro estava no galho de sempre, me olhando. Fiquei ali até o sol baixar atrás do telhado do vizinho. Não liguei para ninguém. Não havia ninguém para ligar. Meu pai ligou 1 hora depois. Voz diferente. Menor. A confiança de reunião tinha vazado dele, e o que sobrou soava como um homem de pé, num cômodo vazio, percebendo que os móveis tinham sido movidos sem ele notar. Mirella, precisamos conversar sobre essa situação do inventário. Não há nada para conversar, pai. O Dr. Harold vai protocolar o inventário. Um juiz vai homologar os documentos. Sua mãe não estava em condições de... Pai. Cortei.
Você me ligou essa semana lá em março dizendo que tinha perdido no xadrez pra ela. Você mesmo disse. Sua mãe me deu um cheque-mate humilhante. A cabeça dela estava mais afiada do que a minha e a sua juntas. Silêncio. Ouvi a respiração dele. O mesmo ritmo estranho de Vanessa. Aquela inspiração rasa de quem está recalculando tudo. Eu estava contando com parte desse dinheiro. Ele disse por fim, quase cochichando, como uma confissão que escapou sem querer. Para a aposentadoria. A Vanessa disse que a gente ia dividir o valor da venda. Nunca foi obrigação da minha mãe te aposentar, pai. E nunca foi da Vanessa prometer isso. Eu sou seu pai, Mirella. Sim, é. E você disse que a Vanessa era a cola dessa família, enquanto eu estava no quarto do lado, dando comida na boca da minha mãe no almoço de aniversário dela. Você me escolhia o que era conveniente e escolhia ela no resto. Por 34 anos você a escolheu. Ele não respondeu a isso. Disse: a gente conversa depois. E desligou. A gente não conversou depois. Não por muito tempo. Fiquei na cozinha e lavei a xícara que ele tinha deixado na pia 3 dias antes. Aquela que eu já tinha lavado uma vez. Criaturas de hábito, os Oliveira. Alguns hábitos estavam acabando essa noite. Levou Vanessa exatamente 4 horas para ir ao grupo do WhatsApp. Família, preciso que todo mundo saiba o que está acontecendo. A Mirella manipulou minha mãe para mudar o testamento durante os últimos meses de vida dela. Minha mãe estava com a saúde debilitada e com o julgamento comprometido pela medicação. Isso é exploração de pessoa vulnerável. E vou tomar as medidas cabíveis. Tio Beto mandou um emoji de boca aberta. Primo Kevin. Cara, isso é grave. Prima Sabrina. Tem certeza, Van? Fiquei olhando as mensagens chegarem. 3 anos de madrugadas, de planilhas de medicação, de abrir mão de tudo. E a narrativa da família tinha virado: Mirella explorou a mãe doente. Não respondi. Não precisei. 30 segundos depois, minha tia Conceição postou: Vanessa, eu vou parar você bem aqui. Eu visitava sua mãe com regularidade. Ela me contou sobre o codicilo meses antes de assinar. Ela estava lúcida. Ela estava deliberada. As palavras exatas dela para mim foram: quero que a filha que ficou tenha a casa que ela manteve de pé. Outra mensagem da minha tia. A médica dela atestou a capacidade cognitiva. A enfermeira e o vizinho testemunharam a assinatura. Isso foi uma decisão consciente e voluntária da sua mãe. E mais uma. Para constar, a Mirella não manipulou ninguém. Ela estava ocupada demais trocando os lençóis da sua mãe enquanto o resto de vocês planejava vender a casa. O grupo ficou em silêncio por 12 minutos. Ninguém digitou uma palavra. Depois a prima Sabrina. Eu não sabia que a Mirella estava fazendo todo o cuidado. Tio Beto. Espera, a Benedita estava doente por 3 anos? Eu achei que tinha sido só uns meses. Vanessa saiu do grupo. Li cada mensagem. Fechei o celular. Coloquei com a tela para baixo no balcão. A narrativa tinha virado. Não porque eu tinha brigado por ela. Porque alguém que tinha visto a verdade finalmente disse em voz alta: se você já foi acusado de manipular alguém simplesmente porque essa pessoa finalmente escolheu reconhecer o seu valor, você sabe o quanto essa acusação pesa. É o que eles dizem quando perdem o controle da história. A próxima ligação veio 4 dias depois. Uma Vanessa diferente. Sem grito, sem acusação, sem polimento de reunião. Essa Vanessa soava vazia, como alguém que esvaziou a performance e sobrou só o pânico embaixo. Mirella, preciso conversar com você. Por favor, não desligue. Não desliguei. Rafael e eu. Ela parou, recomeçou. A gente está em apuros financeiramente. Há um tempo já. A confissão saiu em pedaços, como o dente que a pessoa arranca da própria boca. Cartão de crédito no limite. Uma renegociação de hipoteca no apartamento do Itaim. A comissão do Rafael tinha caído 40% no último ano. Estavam 3 meses atrasados. O banco tinha mandado notificação formal. Se eu não vender essa casa, ela disse, a gente perde tudo. O apartamento, o crédito, tudo. Sentei na mesa da cozinha e deixei ela falar. Não interrompi, não provoquei. Deixei o silêncio entre as frases dela trabalhar. Me desculpa pelo negócio das 24 horas, ela disse. Eu estava com medo. Não devia ter falado assim. Você me chamou de aproveitadora na frente de toda a família. 3 dias depois de enterrar a minha mãe. Eu sei.
Você me chamou de mártir. 3 anos de cuidado virou defeito de personalidade na sua boca. Eu sei. Pausa. Tem algum jeito, alguma forma de a gente resolver isso? Essa casa não é seu fundo de emergência, Vanessa. É a última casa onde eu e minha mãe vivemos juntas. Você vai deixar sua própria irmã perder tudo? Você me deu 24 horas para ficar em situação de rua depois de ter zerado minha poupança cuidando da nossa mãe. Ela chorou de novo. Deixei. Depois disse: Sinto muito que você está passando por dificuldades. De verdade. Mas não é minha dívida para pagar. Meu pai sumiu. Não fisicamente. Ele continuava no apartamento a 12 minutos de distância, continuava jogando tênis, continuando comprando o mesmo chá de sempre no mesmo mercado. Mas parou de ligar, parou de mandar mensagem, parou de aparecer sem avisar para me dizer o que era sensato. Minha tia me dava atualizações que eu não pedia. Seu pai está quieto, fica mais em casa. Passei em frente ao apartamento dele semana passada. As persianas estavam fechadas às 2 da tarde. Não me senti vitoriosa. Geraldo Oliveira ainda era meu pai. Ele tinha me ensinado a andar de bicicleta, mesmo que tivesse ensinado Vanessa primeiro. Ele aplaudiu minha formatura, mesmo que tivesse gritado mais alto na dela. Ele não era um monstro. Era um homem que tinha construído uma hierarquia dentro da própria família e depois confundido isso com amor. Uma semana depois do caos no grupo do WhatsApp, mandei uma mensagem para ele. Curta, deliberada. Pai, não estou com raiva, mas precisa entender que não vou pedir desculpa por existir. Ele leu às 19h14. Os 2 vistos azuis apareceram imediatamente, sem resposta. Soube depois, pela minha tia, que ele tinha começado a pesquisar no Google. Codicilo o que é? Inventário processo. Cláusula de não impugnação testamento. Ele estava lendo devagar, tentando acompanhar uma história da qual deveria ter feito parte desde o início. Não sabia o que fazer com isso. Uma parte de mim queria sentar com ele, explicar tudo como se fosse um cliente novo, paciente, detalhado, linha por linha. Mas outra parte, a que tinha sido nota de rodapé por 34 anos, decidiu que não era meu trabalho ensinar o que ele já deveria saber. Algumas lições têm que vir do silêncio. Rafael me ligou num sábado de manhã. Primeira vez na vida que a gente conversou só nós dois. Ele soava exausto. Não o cansaço performático que Vanessa usava como acessório. O cansaço real, o que se instala na voz de quem ficou acordado fazendo contas que não fecham. Mirella, quero que saiba que não concordei com nada disso. Às 24 horas, a imobiliária, o grupo do WhatsApp, tudo foi a Vanessa. Eu sei, Rafael. Devia ter falado alguma coisa no velório quando ela puxou aquele papel. Devia ter falado na hora. Sim, devia. Ele aceitou isso sem se defender. Respeitei isso nele. Ela não tá bem, ele disse. Não dormiu direito em dias. Ela está com raiva, mas acho que embaixo disso ela tá envergonhada. Vai trincar o osso antes de admitir. Mas eu vejo. Acredito em você. Ele hesitou. Posso te perguntar uma coisa? Os 42 mil que sua mãe deixou para Vanessa ainda estão disponíveis? Se ela não contestar? Sim, o Dr. Harold libera depois que o inventário for homologado, desde que ela não entre com impugnação. Eu garanto que ela não entra. A voz dele ficou firme. Primeira vez que eu ouvia o Rafael soar decidido sobre qualquer coisa. Precisamos desse dinheiro, Mirella. Não tenho orgulho de dizer isso, mas precisamos. Então pega. Minha mãe quis que ela tivesse isso. Ela deixou para Vanessa mesmo depois de tudo, Rafael. Minha mãe amava a Vanessa. Só não confiava a ela a casa. Ouvi ele soltar o ar. Algo se soltando. Obrigado, Mirella. Não me agradece. Agradece minha mãe. Ele desligou. Fiquei ali pensando no Rafael, um homem que eu tinha dispensado como personagem de fundo por anos, sendo de repente a única pessoa na órbita da Vanessa disposta a encarar a realidade. Estranho como uma crise embaralha o baralho de uma família. 3 meses se passaram. O Dr. Harold protocolou o testamento e o codicilo na vara de família e sucessões. O juiz analisou os documentos, os depoimentos das testemunhas, o laudo médico de capacidade. Tudo estava em ordem. Tudo era exatamente o que minha mãe tinha pretendido.
Vanessa não contestou. Rafael cumpriu o que prometeu. Os 42 mil foram liberados para ela junto com as joias da minha mãe. Os brincos de pérola, a pulseira de ouro da vovó, o camafeu que Vanessa tinha admirado quando criança. Minha mãe tinha lembrado desse detalhe mesmo no codicilo, mesmo depois de tudo. Meu pai recebeu a parte legal dele, uma distribuição pequena da conta corrente que ele e minha mãe nunca tinham encerrado formalmente. Não era o suficiente para a aposentadoria que ele tinha planejado. Era suficiente para lembrar que a mulher dele tinha sido mais cuidadosa com o dinheiro do que ele jamais tinha dado crédito a ela. Numa terça clara de agosto, fui de carro até o escritório do Dr. Harold pela última vez. Ele deslizou um documento pela mesa na minha direção. Escritura do imóvel. Meu nome. Assinei. A mão estava firme. Sua mãe estaria orgulhosa, o Dr. Harold disse. Ela diria que demorei demais para chorar. Ele sorriu. Era a primeira vez que eu tinha visto ele sorrir. Ele tinha olhos gentis atrás dos óculos de leitura. Olhos de um homem que tinha passado 40 anos assistindo famílias se destruírem sobre propriedade e promessas. E que tinha visto minha mãe escolher diferente. Ela planejou isso com mais clareza do que a maioria dos meus clientes que são completamente saudáveis, ele disse. Dei a mão para ele, fui para o carro e dirigi para Ribeirão Preto, em direção à Rua das Flores, em direção ao IP amarelo e à varanda e à cozinha onde as marcações de lápis ainda estavam no batente da porta, em direção para casa. Minha, agora. Legal. Definitiva. Completa. 6 meses depois que o inventário foi homologado, pintei a sala de estar. Escolhi um cinza quente. O pintor chamou de granito suave. Minha mãe teria rido do nome. Ela gostava de nomear as coisas na lata. Parede era parede. Cor era cor. Filha que ficou era filha que ficou. Eu tinha voltado a trabalhar. Contabilidade freelancer, principalmente pequenos negócios no interior que precisavam de alguém organizado, quieto e confiável. Acabou que essas são qualidades valorizadas quando você não está sendo medido contra uma irmã de relações públicas. Trabalhava da mesa da cozinha, a mesma onde minha mãe e eu costumávamos fazer palavras cruzadas durante as semanas boas do tratamento. A casa precisava de cuidado. Troquei o telhado, aquele que meu pai tinha adiado por anos. Consertei o corrimão da varanda. Reformei o banheiro onde eu tinha dado banho na minha mãe. Mantive uma parede do quarto dela com a cor original, um verde suave que ela tinha escolhido quando nos mudamos para lá, em 98. O resto eu fui tornando meu. A tia Conceição vinha toda quinta-feira. A gente sentava na varanda com chá e ficava olhando a rua. Às vezes falávamos da minha mãe. Às vezes só ficávamos sentadas. Ela tinha se tornado a figura mais próxima de mãe que eu tinha. E nunca tentou preencher esse papel. Só aparecia com consistência, o que era suficiente. O que era tudo. Encontrei em novembro, quase um ano depois que minha mãe morreu. Estava esvaziando o arquivo no armário dela, aquele com cadeado que eu tinha notado quando voltei para cuidar dela e nunca aberto. O Dr. Harold tinha me dado a chave meses antes, junto com o processo do inventário. Eu tinha adiado. Algumas portas você abre devagar. Lá dentro tinha declarações de imposto, documentos do imóvel, o contrato de compra da casa do ano em que me nasceram e um envelope fechado com meu nome escrito à mão. Não impresso. Não digitado. A letra da minha mãe. Aquela cursiva arredondada que assinava minhas autorizações escolares e deixava bilhetes na minha lancheira. Abri na mesa da cozinha com um chá que esqueci de beber. Mirella, se você está lendo isso, significa que fui embora e você ainda está de pé nessa casa. Ótimo. Essa casa nunca foi sobre propriedade. Foi sobre quem apareceu. E você apareceu todos os dias. Eu amo a Vanessa. Sempre vou amar. Mas amor e confiança são coisas diferentes. Em você, eu confio. Não carregue raiva da sua irmã. Ela tem medo de coisas que nunca vai nomear. E não fique esperando seu pai te enxergar. Ele pode não aprender nunca. Isso é perda dele, não fracasso seu. Viva bem. Deixa a luz da varanda acesa. E cuida do IP amarelo. Ele estava aqui antes de todos nós e vai estar depois. Com todo o meu amor, mamãe. Enquadrei a carta. Pendurei na cozinha, do lado do batente da porta com as marcações de lápis. 2 semanas depois, na véspera de Natal, meu celular vibrou. Vanessa. Feliz Natal, digitei de volta. Feliz Natal, Vanessa. Nada mais, nada menos.
Um limite desenhado, não com uma parede, mas com um ponto final no fim de uma frase. Era suficiente. É primavera agora. Estou sentada na varanda. A cadeira de palha da minha mãe, aquela com a almofada verde que afundava de tanto eu ter sentado nela por 3 anos, eu finalmente troquei. A almofada nova é do mesmo tom de verde. Algumas coisas você preserva. O ipê amarelo está em plena florada, grosso e amplo e absurdamente vivo, do jeito que só árvore velha consegue ser. Enraizado fundo o suficiente para que tempestade seja só clima, não ameaça. Minha mãe plantou ele no ano em que eu nasci. 34 anos de crescimento. Ele faz sombra no quintal inteiro agora. Não falo muito com Vanessa. Uma mensagem em datas comemorativas. Uma troca breve quando o aniversário da tia Conceição chega. Ela e Rafael se mudaram para um apartamento menor em Santo André. Estão se virando. Ela nunca pediu desculpa. Eu parei de esperar. Tem gente que te mostra quem é pelo que nunca diz. Meu pai e eu tomamos café no mês passado, a primeira vez em quase um ano. Ele não trouxe o inventário. Me perguntou sobre a casa, sobre o trabalho, se o telhado novo estava segurando. Papo miúdo de um homem que nunca aprendeu o papo grande. Não foi muito, mas ele apareceu. E eu percebi. Minha mãe teria gostado disso. Ela sempre percebia. Não ganhei porque era mais esperta que minha irmã. Não ganhei porque tinha um plano secreto ou arma oculta. Ganhei porque fiquei. Dia após dia, ano após ano, eu fiquei. E minha mãe, de uma cama que ela não conseguia sair, com um corpo que estava falhando, garantiu que a filha que ficou pudesse continuar de pé. Se você é quem fica, ouça isso. As pessoas que importam estão vendo. Mesmo quando parece que ninguém te enxerga, alguém enxerga. Essa é a minha história.